Muito bom dia para você que está ligadinho 87.9, curtindo aqui, Comunitário Itaiense. Aqui Lupilon vos falando para mais um podcast. Hoje o podcast Drogaria São Marcos. A gente vai estar aí com os nossos, a nossa equipe, né, a equipe Drogaria São Marcos. E hoje o tema Agosto Lilás, falando sobre a violência contra a mulher, esclarecendo várias temáticas aqui, tá bom? E as meninas, como de costume, a Valéria, a Jussara, a Karina, e hoje suas convidadas para um bate-papo bacana. Lembrando que você pode participar pelo 149-9733-7397. Manda aí o seu recadinho, faz a sua pergunta, pode participar com a gente. Ou também através das plataformas do Facebook, Drogaria São Marcos, e no YouTube, Drogaria São Marcos OFC. Pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, participando ao vivo com a gente aqui. Muito bom dia, meninas. Começando aí com a Jussara. Bom dia. Fiquem à vontade para fazer o bate-papo de vocês aí. Eu só vou interferir para, caso haja alguma pergunta, alguma observação aqui, dos nossos ouvintes ou dos nossos espectadores via as mídias sociais aí. Certo. Fique à vontade. Leia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas, né? A doutora Jaqueline e a nossa amiga doutora Lídia Juliana. Amiga e parente, tá, pessoal? Sim. Já vou deixar bem claro, né? Primas. E bom dia, minhas irmãs, né? Bom dia. Que sempre estamos aqui juntas. E hoje a gente veio falar um assunto muito sério com vocês. Com todos, né? Entre mulheres, homens, num fato geral. É sobre a violência contra a mulher. E hoje ninguém melhor do que elas para falar com vocês, né? Isso. Vamos dar início, meninas. A gente vai abordar alguns temas, né? Sobre, aqui, eu tô copiando aqui do celular, né? O Agosto Lilás. As doutoras vão explicar para nós o que é. Vão dar exemplos dos tipos de violência, porque temos a física, a psicológica, a sexual, patrimonial e moral. E também a gente vai falar uma coisa muito importante, que é a Sala Lilás. Sim. Tá bom, pessoal? Então, sintam-se à vontade, mandem perguntas e aproveitem, porque esse tema é extremamente importante. Muito obrigada desde já. Eu que agradeço o convite, agradeço a reciprocidade, não só pelas mulheres, mas pelos homens que aqui estão de nos receberem de braços abertos. E hoje, apesar de ser um assunto sério, como você colocou, Valéria, eu queria deixar todas as informações que possam ser ditas. Eu acho que a gente nem poderia concluir tudo num podcast, né, doutora? Não. Eu acho que a gente poderia estar até marcando uma nova data para voltar e falar, porque esse daí, infelizmente, é um tema de todos os dias. Não é só o Agosto Lilás. Nós iniciamos uma campanha na nossa subseção em maio, que também trata da violência, onde nós lançamos vídeos com camisetas da cor laranja, Maio Laranja. E eu acho que esse momento aqui é um momento onde talvez, apesar de a gente estar aqui representando a nossa classe, que é a advocacia e mulheres, eu acho que nós temos que deixar a nossa conversa de uma forma muito fácil de entendimento, porque nós não viemos aqui para falar de leis, nem para falar da forma como ela deve ser aplicada. Eu acredito que nesse primeiro momento, porque tem uma série de outras situações que eu acho importantíssimo abordar até chegar no final na Sala Lilás, que é um sonho que já se tornou realidade, que vai ter o seu nascimento concreto no dia 18 de setembro, quando nós vamos inaugurar a Sala Lilás. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que falar dessa história, que foi, eu falo infelizmente, porque homenagear uma mulher, dando nome a uma lei, o nome dela, que é a Maria da Penha, e entender todo esse processo da vida dela, que eu acredito que poucas pessoas saibam, tudo que ela passou. Eu acredito que seria até uma falta de desumanidade nossa, nesse encontro, não trazer esse depoimento, por mais que seja algo que eu vou tentar sintetizar, porque todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de falar, então eu tenho que controlar até mesmo para deixar que vocês falem, e até mesmo se tiver alguma pergunta, algum questionamento. Mas eu acho que é importante a gente colocar hoje essa questão da violência, principalmente contra as mulheres e crianças também, meninas, que
que a gente poderia estar aqui, como antes de iniciar a gente estava aqui conversando, nós não precisamos mais trazer estatísticas de quantas mulheres sofrem violência, de quantas mulheres perdem a sua vida, de quantas mulheres são relacionadas com a Maria da Penha. Porque isso daí já está gritante. E não é que aconteceu agora ou há 20 anos atrás, quando os fatos se deram há 30 anos ou há 40. Isso já existe desde que o mundo é mundo. O que a gente precisa trazer na manhã de hoje para todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo é entender o significado do respeito enquanto ser humano. E aí eu acho que, independente desses 6 tópicos que foram colocados como os tipos de violência que a mulher sofre, eu acho que ela já vem com uma carga, eu poderia falar até espiritual, que é algo, aí caiu o brinco, que é algo muito forte, porque, olha, até analisando tudo que nós colocamos aqui, que nós falamos que nós vamos fazer um podcast futuro para falar não só da mulher enquanto profissional, mas de todas as outras funções que a mulher desempenha na sociedade, no seu dia a dia. Então, hoje falar sobre violência é tudo isso e muito mais. Por isso que eu falei que só um podcast seria pouco para a gente estar falando sobre isso. Mas a história da Maria da Penha, quando a gente fala de alguém que entre aspas, foi homenageada com uma lei, e principalmente ligada à violência, a gente imagina que essa violência só acontece com mulheres que, na grande maioria das vezes, não tiveram uma estrutura familiar, não receberam amor na infância, o carinho, a educação, ou têm um poder aquisitivo mais reduzido, ou um grau escolar que não pôde estudar até um determinado período porque tinha que trabalhar ou coisa parecida. E quando a gente vai estudar a vida dessa mulher, a gente vai observar que ela veio, sim, de um lar estruturado, pai, mãe, teve estudo, teve uma formação dentro, porque ela é farmacêutica, né? Então, ela fez mestrado. Então, a gente percebe que ela tinha todas as condições de formação, independente disso ter acontecido na década de 80, em 1983, que já vinha de uma sequência de violência com a Ângela Diniz, que teve a situação do Doc Street, depois Lindomar Castilho, que assassinou a esposa, que era um cantor famoso. Então, toda essa situação que gerou de ver com uma certa falta de respeito que já começa com o ser humano. Porque ele, se todos nós formos analisar essa situação de violência da Maria da Penha, ela teve o pai das filhas dela, não posso nem colocar como marido ou companheiro, mas aquela pessoa que foi o seu agressor, 20 anos para que ele fosse preso efetivamente. 20 anos. Dentro desse contexto, ele deixou ela num lugar onde ela se coloca hoje, eu estou falando fisicamente, que é numa cadeira de rodas, que é uma pena até o último dia de vida dela. E fora isso, quando a gente acha que isso já é o mais difícil, uma pessoa levar um tiro dormindo do próprio companheiro, do próprio esposo, que era esse o título da época, pai das filhas dela, a gente ainda imaginar que não houve justiça, que essa lei só foi criada porque ela recebeu a visita de mulheres que também devem ser homenageadas por ter tido a coragem de procurá-la e levantar a bandeira e não se calar, porque é só por isso que isso aconteceu. E só depois que isso chegou ao exterior, só depois que essa bandeira dos direitos humanos foi levantada lá fora, é que o nosso país tomou consciência da gravidade do caso. E depois disso, essa lei foi criada. Enquanto isso, já tinham existido 2 julgamentos, ele tinha condições de pagar advogado, pagou advogado, os 2 julgamentos foram anulados. Ele ficou preso só 2 anos. E agora a gente ainda está lidando com algo que eu estou achando ainda mais cruel nessa situação, que é o fato dela estar sendo julgada pela sociedade
porque querem atribuir a essa mulher que se encontra numa cadeira de rodas desde 1983 que ela criou uma farsa. Que não aconteceu nada disso. Que tudo isso é um inocente que está sendo vítima de uma mentira porque foi um assalto que ela sofreu da casa. Nunca pegou o assaltante. Nunca aconteceu nada com ele, só aconteceu com ela. E não sei se vocês sabem, mas o dela não foi só uma tentativa de homicídio. Que hoje a gente fala do feminicídio, na época era homicídio. Ele também tentou, depois que ela estava na casa, em cárcere privado, matá-la eletrocutada, quando levou ela para tomar banho. Meu Deus. Então foram 2 tentativas de homicídio, que agora ela vai. E isso daí eu acho assim um absurdo, quando se fala que todos têm direito de defesa no sentido de ir em programa, da entrevista, poder ter o direito de fala, no caso dele, para incentivar uma mentira, para ir valorizar os agressores que muitas vezes ainda encontram-se às escondidas, né? Porque não fala, muitas vezes, como a gente está vendo agora esse caso dessa dentista que apareceu com o rosto todo desfigurado, do empresário da Faria Lima. E só quando vem a público dessa forma, ainda existem pessoas, e ainda o que mais me choca são mulheres, não que o homem não me choque, mas a mulher dá voz, mesmo que seja no propósito de falar que quer ouvir os 2 lados. E a gente já teve prova suficiente que não existe 2 lados para a violência. Não. O que existe é uma vítima e um agressor. Então, entender que essa mulher teve que escrever um livro, sobrevivi, por isso posso falar. A base desse livro foi ela apontar, durante esses anos que ela ficou aguardando que ele fosse punido, todas as falhas que ocorreram no processo, e ela contando a história de vida dela no livro. Foi a partir daí que foi levado até os direitos humanos para que tomasse uma providência, e se não fosse efetivamente a atitude do exterior para o nosso interior, para o nosso país, para que as pessoas tivessem consciência, talvez ainda nem existisse a Lei Maria da Penha. Então, hoje, eu acho que mais do que isso, o primeiro aspecto do nosso encontro é a gente começar a colocar para todas as mulheres que nos ouvem, que nos assistem, que nos veem, para todos os homens, porque pelo que eu observei da vida dela, como eu disse que ela veio de uma família, eu não estou falando de uma família estruturada, estou falando do mínimo que uma família deve ter, que é respeito, é amor, é educação, é carinho. Ela, pela entrevista, a gente já percebe, em todas as entrevistas, que ela ainda mantém, mesmo numa cadeira de roda, o sorriso. Sim. Que ela ainda fala da dor dela de uma forma assim, de aprendizado, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, porque ela foi vítima, não foi só dele, ela foi vítima da sociedade, ela foi vítima, eu fico imaginando uma pessoa ter que mudar toda a sua vida. Hoje eu sou avó, fui mãe, avó, quero ser bisavó, imagino também, estou aqui com 3 irmãs, que então o pai e a mãe teve 3 filhas, eu tive 2 meninas e tenho uma neta. E eu acho que o nosso papel é importantíssimo no sentido de observar e principalmente não deixar que as coisas fluam de uma forma natural. Quando a gente observa um comportamento, infelizmente eu tenho que falar isso, me desculpem os nossos homens que assistem, meninos que futuramente se tornarão homens, e isso eu não falo no sinal de crítica, mas eu falo no sinal de alerta, é que muitos acompanham no decorrer da vida comportamentos que acham natural. É natural, por exemplo, a pessoa falar assim, eu não estou gostando dessa roupa porque eu quero te proteger, porque eu tenho ciúmes. É natural falar um pouco mais alto porque eu estava um pouco nervoso, desequilibrado. E na grande maioria das vezes a gente vai percebendo que isso também é um sinal de alerta que deve
já ser tomadas providências no devido momento, porque tem mães que às vezes chegam para suas filhas e falam, ai filha, releve, ai filha, não perdoa, às vezes é um momento, só passa. E a gente sabe que não passa. Porque se a gente for observar outros relacionamentos, principalmente nós que moramos numa cidade pequena, a gente vê que o comportamento vai se repetindo. E a gente tem que começar a entender que uma das coisas que eu ouvi muito, inclusive a ministra Carmen Lúcia, ela fala demais isso, é que a gente necessita observar essa educação, porque ela vem de uma forma padronizada. Então, são padrões que se repetem. Mulheres, eu assisti uma entrevista que eu fiquei assim observando aquela entrevista e a gente não percebe que são traumas que são levados de geração para geração. Uma senhora de 73 anos, ela dando a entrevista que, óbvio, sofreu violência doméstica e pediu a aplicação da Lei Maria da Penha, que quando o esposo saía para viajar, ele pegava uma régua e media o tamanho do comprimento do cabelo. Porque quando voltasse, se o comprimento não estivesse daquele tamanho, tivesse sido cortado, ela apanhava. E um dia ele pegou, e isso eu observei porque ela já estava viúva há mais ou menos 20 anos. E eu observei que ela estava com a unha sem esmalte. A minha está com base, a dela eu não consegui observar se era base, mas não tinha um esmalte, seria quase igual a minha. E ela contou que a primeira vez que ela fez a unha, e às vezes, mais uma vez, a gente não percebe que nós é uma coisa inconsciente, mas acaba se validando essa atitude do agressor, porque ela disse que ela queria ficar mais bonita. E não falava que era uma coisa íntima dela. Eu queria estar bonita para ele. Ele tirou o esmalte dela com um canivete. Nossa. E disse que a próxima vez que ele encontrasse ela com as unhas feitas, ele cortaria os dedos. Então, quando a gente observa que, mesmo esse agressor já tendo falecido há mais de 20 anos, ela não consegue ainda pintar as unhas. Vocês podem até falar, mas isso é uma opinião sua, isso é algo que você acha que deva ter acontecido. Pode ser que aquele dia que ela deu a entrevista, ela não quis ir com as unhas feitas. Mas a gente sente a dor. A gente sente no olhar da pessoa a tristeza daquilo que, mesmo ela falando anos depois, ainda se faz presente. E imagine o compromisso nosso. Eu, particularmente, que tenho meninas, né? Só meninas. De mostrar para elas que elas não podem permitir nem uma voz mais alta, nem um descontrole, porque, segundo as estatísticas que a doutora Lídia Juliana adora estatística, diz que muitas mulheres, óbvio que a gente sabe que na época da pandemia explodiu. Mas muitas mulheres já ficam apreensivas no final de um jogo de futebol, porque os maridos, os namorados, os companheiros, não importa o nome que a gente dê, para mim só tem um agressor. Ele fica mais violento, e quem é a parte mais frágil para que você possa despejar toda a sua agressividade? Ou até mesmo, quando eu falo agressividade e violência, eu estou falando de tudo. Estou falando de palavra, estou falando física, estou falando todas as cinco que você colocou como existente, a gente sabe que é muito mais. Porque são violências cometidas que, mesmo depois que aconteça a penalização do agressor, leva para um próximo relacionamento. Leva para a vida inteira, como essa que eu acabei de falar. E uma das coisas que me chamou a atenção também numa das entrevistas da Maria da Penha, foi ela colocar que ela já sabia que o casamento não estava mais dando certo. No ano de 1981, óbvio que antes, mas ali em 81 foi quando a coisa começou a ficar mais forte, porque eu achei também assim lamentável uma jornalista colocar. Eu ouvi na entrevista dela que ela disse que ela não sofria violência física, que a violência física era nas 3 filhas, que ele batia nas 3 meninas, com ela era só verbal, até chegar nesse ponto. Daí eu fico imaginando uma mãe que ver as filhas
serem agredidas pelo pai. Porque ele fala com ela de forma violenta, xinga, grita, faz tudo, e depois nas meninas ele batia. Era isso que ele fazia, com o intuito de querer falar, estou educando e tudo mais. E ela contou uma passagem que diz que ele determinou na casa que todo dia, quando ele chegasse do trabalho, as meninas, isso 2, 3, 4 anos, teriam que ir recepcioná-lo na entrada da casa. E eu acredito que ele fazia isso para que os vizinhos vissem que era um lar perfeito. E que se ele não fosse recebido pelas meninas, obviamente elas sofreriam castigo. E a Maria da Penha, para que isso não acontecesse, ela falava para as meninas: vocês vão, abracem o papai e beijem ele no rosto do jeito que ele quer. Porque depois, quando ele terminar de cumprimentar vocês, a mamãe vai dar chocolate. Então, olha o nível de tortura emocional, mental, psicológica, espiritual. Pode colocar todas, porque tudo que a gente colocar aqui ainda vai ser pouco. Para mensurar isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. E ela, um ato de humildade tão tamanho dela, ela conta que no momento que ela sofreu a violência, que foi a violência do tiro, especificamente a física, que ele atirou, e ela estava de costa, não viu, né? Levou um tiro dormindo. E quando ela viu a movimentação, porque diz que quando ela levou o tiro, ela tinha certeza que era dele. Quando ela viu a movimentação na casa, que chegaram os vizinhos e falaram que era assalto, ela ainda disse que ela falou: meu Deus, me perdoe por eu ter sido injusta de achar que era ele. Então, não dá, por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente exemplifique a violência contra a mulher e contra os filhos e filhas, ainda vai ser mínimo, porque nós temos um problema muito maior, que nós podemos trazer numa outra oportunidade, mas eu não posso deixar de falar. É que é criada uma lei, entre aspas, de novo digo, em homenagem, porque para mim isso não era para existir, ao sofrimento dessa mulher, e não existe infraestrutura para que elas sejam protegidas como deveriam. Porque se existisse, nós não estaríamos vendo a todos os momentos, entre intervalo de qualquer mídia social, TikTok, Instagram, Facebook, jornal, situações de feminicídio, como a gente está vendo. Situações que a mulher tem 3, 4, 5 boletins de ocorrência, tem medida protetiva e não resolve. E outra coisa que é mais desagradável, ouvir, principalmente nós que acompanhamos o Migalha, que é um canal do direito, que tem as questões de tudo que está acontecendo em tempo real, ouvir de juízes de direito que estão lá para julgar. Eu falo juiz porque eu não quero nem imaginar, porque com certeza deve ter, mas eu não quero citar isso aqui, que é juíza também, de ver a vítima na sua frente e não ter o direito de fala, ou tentar que a fala dela não seja ouvida e seja, às vezes, até não só ignorada, como soar como um ar de deboche, de descaso. Então, isso, para mim, é muito mais desafiador do que a gente vir e falar sobre leis, vir falar sobre vamos ligar para o 190 quando for emergência, vamos ligar para o 180 para saber dos seus direitos, porque nem os municípios menores têm a infraestrutura para estar recebendo e atendendo essa demanda. E quando eu falo demanda, são números assim que a gente nem imagina. E se isso a gente está falando que chega a ser denunciado. Vamos imaginar aquilo que está começando num relacionamento de um namoro. Na minha época falavam namoro, hoje eles falam, não, já começa no ficar. A falta de respeito, a agressão, porque falam que ficar ainda não é namorar, né? Então, você imagine nesse processo todo,
a gente saber que a violência está acontecendo ali com uma pessoa que, como aquele caso daquela moça que foi arrastada e veio a óbito, não só tinha perdido as pernas, como veio a óbito, uma pessoa que ela tinha conhecido há um mês. Hoje, os filhos vão ser criados sem a mãe. E isso a gente poderia enumerar uma série de situações. Então, a Maria da Penha, ela é só mais um nome mesmo. E a Lei Maria da Penha, ela veio colocados por tipificados, né? Mas a gente tem que cobrar efetivamente uma mudança no atendimento dessas vítimas. Isso é verdade. Em todos os sentidos. Porque como que eu vou chegar para uma mulher e falar, nossa, você foi agredida 4 vezes e ainda tá com ele? Porque ainda agora, antes de vir para cá, eu vi e fiquei assim... Eu só falo a palavra lamentável porque se a gente fosse colocar em palavras tudo aquilo que a gente está sentindo, não ia existir palavras, né? Mas vocês usam a palavra trend, que vocês falam? Né? Trend. Que eles colocando ali de próprios colegas de profissão, dizendo, estou pedindo a suspensão da medida protetiva porque ela voltou com o amor da vida dela. Ah, eu vi. Então, é um meme. Só, eles falam trend, que é um meme, né? Só de imaginar que muitas mulheres que não estão aqui falando, não só porque elas não tiveram oportunidade de vir no podcast, mas porque hoje elas já se encontram numa outra dimensão, não estão mais presentes fisicamente, porque elas foram obrigadas, às vezes, a falar em lugares onde estavam reunidas com outras mulheres, que ele tinha melhorado, que ele tinha mudado, que aquilo não estava acontecendo, porque senão a moça que estava lá, que poderia ser uma parente ou poderia ser uma amiga, ia contar para ele, olha, ela falou isso para você no meio de todas as pessoas. A gente ainda tem que lidar com isso. De você não poder nem se expressar. Exatamente. Porque ao invés de você ser a vítima, você ainda passava para um outro patamar de ser um alvo, que é pior do que ser vítima. Porque a vítima, naquele momento, aconteceu a violência e tudo mais, mas alvo é porque aquela pessoa falou, ó, ela tá continuando a falar de você. Então, ter uma lei já começou uma caminhada pequena, mas já começou. Daí vocês vão falar assim, ai não, mas hoje a gente tá vendo que a coisa... Não, gente, a gente não tem noção. Por isso que eu falei, né? O desafio ainda é muito grande. Falei pra doutora Lídia Juliana, antes de chegar aqui, não vamos falar de estatística porque a gente vai estar cometendo um equívoco muito grande, porque é muito maior do que o que se apresenta. E daí não tem como a gente falar daquelas que estão na estatística como sendo voz e manter o silêncio daquelas que não falam. Então, daquilo que é colocado em termos midiáticos, a gente pode acrescentar uma porcentagem de 30%, 50% a mais, porque é. Porque eu entendo como sendo violência de qualquer forma. O que acontece é aquilo que a gente já falou como sendo algo natural. A gente hoje, a mulher está vivendo um processo igualitário com os homens. Não. Nós não podemos mais silenciar, e eu prometo que agora eu vou ficar um pouco quieta, para deixar a doutora falar. Nós não podemos silenciar, porque, me perdoem novamente, os homens que estão nos ouvindo, os meninos, os jovens, do gênero masculino. Existe sim uma sociedade machista e a gente não pode viver com a hipocrisia de falar que as coisas não acontecem. Acontecem sim. Acontece porque a gente ainda vem de uma cultura onde a mulher é educada de uma forma, o homem é educado de outra. Eu não estou aqui colocando, e mais do que isso ainda, o mais difícil, ainda eu vejo mulheres que vão, quando não tem mais a mãe fisicamente, e só podem contar com a presença da sogra. E aqui eu não estou colocando, porque às vezes tem muita sogra que a gente fala, ai, mas sogra não, a gente não pode contar. Não, tem sogras que são consideradas como mães. Sim. E a gente vê a decepção daquela mulher que foi buscar o apoio na mãe do marido, às vezes para desabafar, olha, talvez ele não fosse assim quando ele estivesse aqui na sua casa com a senhora, mas agora ele está mudando. Ela, releve, filha, tenha paciência. Gente, a gente não pode mais admitir isso.
Como mães eu tô falando. Não pode admitir, e mais do que isso, as mulheres têm que ter para onde voltar. Quando se fala de poder público, como que ela vai falar, eu quero me separar, eu vou... existem relatos de mulheres que acompanham na delegacia, porque antigamente, alguns anos atrás, muito antigamente, mesmo dentro da Lei Maria da Penha, ele pagava fiança e ia embora, voltava para casa junto com a mulher que ele tinha acabado de cometer, não só a violência física, como a violência moral, como a violência sexual, que a gente não falou e que existe. Muito. Com a violência patrimonial. Sim. A Maria da Penha, ele fez ela assinar uma procuração com a digital, porque ela não tinha condição, por causa do estado que ela estava. Fez uma procuração, colocou lá o seu dedo, para ele continuar mantendo ela em cárcere privado e cuidando das coisas dela. Porque era uma professora de faculdade, uma farmacêutica que tinha o salário dela, ganhava super bem e ele estava gerido. Então são violências de todos os sentidos. De todos os sentidos, até mais do que a gente possa imaginar. E a gente não pode permitir que isso permaneça até nos... Hoje eu vim para falar dos pequenos detalhes. Dos pequenos detalhes. Porque teve um caso de uma sentença, não aqui, mas que foi colocada no Migalhas também, e em decorrência disso, agora a pessoa está sendo fiscalizada, no caso, um juiz de direito, que ele falou que ele não tinha como adivinhar que a vítima iria ser vítima de tentativa de feminicídio. Você acha que uma pessoa que apresenta 3, 4 boletins de ocorrência, ele dá a medida protetiva, a pessoa descumpre, ele precisa adivinhar que tem um perfil de violência? Não precisa de 5 já na primeira. Vai chegar uma hora que a nossa lei vai ter que ser cumprida no primeiro ato de violência verbal. Que a psicológica não tem. É verbal já. Ele falou alguma coisa que foi considerado violência. Não precisa falar, às vezes ele falou brincando. Que é outra forma da gente mascarar e, como a meninada tem mania de falar, passar pano. Ah, não, ele não tava. Ele tava brincando. Desmerecer, então elas não têm para onde voltar. O agressor, ele faz com que a mulher fique dentro da casa, não possa trabalhar. Se for fazer alguma coisa, tem que trabalhar ali dentro da casa, porque não quer que converse com as pessoas, não quer que informe, não quer que outras mulheres as avise do que elas estão passando, porque elas não entendem muitas vezes como violência. Lembra que eu falei no começo? Ciúme, preocupação, e não é nada disso. Então, o que ela faz? Ela acaba sendo colocada no cárcere privado sem perceber. Mas tudo bem, vamos tirar do cárcere privado e vamos mandar para onde? Porque às vezes ela tem uma casa ali do pai e da mãe que a violência é até maior. E ela não pode. Nós temos que cortar esse ciclo. Então, se não tem uma política pública que dê essa estrutura, para onde vai? Gente, agora pode falar um pouquinho assim. Certeza? Certeza? Posso interromper só um pouquinho? Pode. Uma vez, bom dia, né? O pessoal que tá ligadinho aí pela 87.9 pode participar também, pode mandar aí o seu comentário, a sua observação pelo WhatsApp 14997337397 ou 14997013988, que é o WhatsApp da Comunitária Itaiense. E quem está assistindo também através das plataformas Facebook e YouTube pode participar também. Lembrando que o Facebook a Drogaria São Marcos e o YouTube Drogaria São Marcos OFC. Pode participar com a gente. A Luísa mandou um oi lá, né? A Luísa tá acompanhando lá no Facebook e no YouTube o Tista, o João Batista. Olha, gente, mandou vocês lá, estão bom vendo? dia, Quem está bom assistindo? dia, né? Quem quiser Vocês estão participar, vendo? pode mandar um oi. Já que eu ouvi o seu discorrer aí, né? Eu achei muito bacana, muito interessante. E eu conheço histórias, né? Na verdade, de mulheres que foram procurar ajuda. Foram buscar ajuda e ouviram a negativa. Buscar ajuda na justiça, tá? Sim. Foram e ouviram a negativa. Não, mas ele é seu marido. Né? E aí, eu como homem, eu entendo que
o homem ele tem uma imposição maior, né? Naturalmente o homem realmente ele tem já uma condução já um pouco mais vamos falar assim, agressiva, mas não agressiva pela agressão, mas agressiva pelo jeito de cuidado, tal. Eu acho que é uma característica masculina, né? Mas precisa haver realmente, né, esse entendimento, né, de que não esse cuidado, né, ele não pode realmente se tornar uma possessão, né, uma posse, né? A mulher não é objeto, exatamente isso. A mulher não pode ser considerada, como ele disse, a palavra posse, e a que a gente, na grande maioria, vê se concretizar, é ser tratado como objeto. É algo dele, que ele pode tratar da forma como ele quiser. É isso. E você ia fazer uma colocação agora, antes da Cortei gente... a doutora, né? Eu cortei. Não, eu falei objeto, né? Eu ia falar. Objeto mesmo, foi exatamente o que você disse depois. O cuidado com a objetificação realmente da situação, né? Quer dizer, a mulher é o objeto do homem, mas existe também o oposto, né? Existem homens também que caem nessa mesma situação. A gente não se fala quase disso, mas também tem homens que acabam ficando também reféns. E outro detalhe, da falsa denúncia. Temos um caso do menino lá, não lembro se ele era deputado, que ele foi feita uma denúncia contra ele e agora, 13 anos depois, ela voltou atrás dizendo que não aconteceu nada. Estupro, né? Aí é outro problema, né? Onde vem a falsa denúncia. Teve o do Neymar também, né? Teve o do Neymar. Se ele não tivesse as filmagens lá e tudo, né? Então é um outro problema também, né? Porque me esclarece, agora vocês como advogados até... Desculpa tomar a vez, né? Essa questão, porque há um entendimento de que a palavra da mulher, ela vai valer mais do que a palavra do homem. E aí vem essa... Isso que eu ia falar. E aí vem essa questão... da falsa denúncia. Por exemplo, de repente, nós estamos aqui né? E de repente, uma forma como eu colocar, de repente eu coloco uma situação aqui, até achei muito bom que não foi aprovada a tal lei da misoginia que estavam, né, para aprovar da forma como estava, né, que eu sou contra, mas da forma como estava, dependendo do jeito que eu falasse aqui com você, eu pronto, já caí já numa situação né, da lei da misoginia, né, ou de uma suposta agressão, né, que na verdade não aconteceu. Quer dizer, também tem que ter um cuidado, acho que com isso, né, entender o que é um diálogo, o que é uma conversa que de repente ela pode até se tornar um pouco mais, não digo agressiva, mas às vezes um pouco mais intensa, porque eu tô conversando, eu tô debatendo com você, argumentando, e há uma diferença entre isso e uma agressividade, né? Então as pessoas precisam também entender e as mulheres entenderem também, acho que esse lado, né, essa questão, elas não podem sair, tô magoada, eu vou denunciar, né? Quer dizer, de algo que não aconteceu, né? Denunciar algo que aconteceu, tem que denunciar mesmo, eu sou super a favor, acho que tem que falar mesmo, tem que denunciar, tem que fazer lá um boletim de ocorrência, tocar o processo para frente e parar de ter dó de marido de homem machista. Acho que tem que acabar com isso realmente, né? Fala um pouquinho antes da gente não entra na sala ainda. Tá, não vou entrar no último, não vou entrar na sala ainda. Ontem nós tivemos a capacitação da Sala Lilás, né? A Sala Lilás, ela é um projeto da OAB por Elas, da subseção de São Paulo. Ela é da nova gestão, foi criada lá. Então, por isso que nós temos todo um regramento, né? Para elaborar a Sala Lilás, para fazer os atendimentos. E ontem nós tivemos a capacitação de manhã. Graças a Deus tivemos vários advogados da nossa cidade, eles estão prontos lá para serem voluntários, né? E eles também participaram. E nessa capacitação, uma advogada aqui da nossa cidade comentou sobre isso que você acabou de falar. Que tem já um homem da nossa cidade que ele está refém já de uma medida protetiva da ex-companheira, que ela já utiliza isso como uma barganha, ela ameaça ele e a violência não ocorre, não sei se já ocorreu e não ocorre mais, né, porque ela relatou brevemente para nós ontem, e ela perguntou para nossa mentora lá de ontem como que faria, aí ela falou, não, aí já é um outro lado, tem que demonstrar que já não existe essa agressividade, que ele não chega perto dela, e também tem que mostrar o lado dele para a justiça, para que cesse essa medida protetiva. Então, eu,
como mulher, sou super a favor disso que você disse, porque a gente vê que, infelizmente, o ser humano, ele é complicado. Ele busca coisas ali em tudo. E também na Maria da Penha. Vantagens. E também na Maria da Penha. Por exemplo, porque se eu tô discutindo com alguém, com algum homem, né? Ainda mais, eu sou uma mulher hoje muito combativa. Já não fui lá atrás, mas hoje eu sou muito combativa. Então, se eu estiver discutindo com um homem e ele fala alguma coisa pra mim que eu não gostei, mas ele não faltou com respeito comigo, tá tudo bem. É um direito que ele tem, a opinião dele. Ele só não pode praticar algum tipo de falta de respeito comigo. Tá tudo bem, porque nós, seres humanos, nós somos feitos de opiniões diferentes, né? Exato. Acontece conosco lá na subseção, não é? A gente às vezes tem que se reunir e para chegar num consenso. E muitas vezes, vamos dizer assim, a gente tem que ouvir não. Não, a gente não pode fazer tal coisa. Nossa subseção é muito nova. Nós não temos caixa para isso. Então, se, por exemplo, o nosso tesoureiro falar para nós que não, a gente vai entender, não, ele está aqui praticando alguma violência contra nós? Não, de forma alguma. Então, acho que tudo tem que ter o ponderamento, né? Eu também não concordo com esse tipo de atitude. Quero deixar registrado que também não concordo. Não tem como. Bacana. Isso, fique à vontade. Tem um detalhe. Você falou assim, tá, da lei. Eu vi até uma reportagem uma vez. Eu quero saber a base ali. Por exemplo, tá a lei, tá ali, você vai lá, você denuncia. Como que a gente faz isso melhorar, essa lei ser cumprida? Como que a gente melhora essa parte da gestão pública? Não sei, por exemplo, um acolhimento com essas mulheres. Na realidade, eu vou colocar para vocês uma situação que nós vivenciamos isso, como ela disse, é uma subseção pequena, né? Pequena que eu digo em números, pequena que eu digo que nasceu agora, vamos colocar assim. E como eu coloquei, nós temos que começar a mudar esses padrões. Primeiro, as mulheres começarem a ter ciência dos seus direitos. Tá? Segundo, cada um fazer dar a sua parcela e fazer a sua parte. Como ela falou, depois quando ela for entrar na sala de lá, vocês vão ver. Por exemplo, a OAB por Elas, que é esse trabalho que todas as subseções deveriam desenvolver na sua cidade, a sala Lilás, para o acolhimento, não acontece. Então, a gente já começa a ver que não é só uma questão do poder público. A gente também, enquanto sociedade, não estou colocando só a OAB, estou colocando de uma forma geral, tem que começar a assumir os seus compromissos. O que a gente percebe é que, infelizmente, como eu usei a palavra e você usou a mesma ao mesmo tempo, nós temos que parar de viver de interesses. E o ser humano, ele é tão... isso passou a fazer parte da crença dele, da educação, que, infelizmente, as pessoas não acreditam que existem pessoas com integridade, pessoas dignas, pessoas éticas, que querem fazer um trabalho, sim, pelo voluntariado. Então, tudo quando você vai chegar, qual é o interesse? Qual é o interesse? Como eu vou aparecer aqui? Eu posso falar, sabe qual é o meu interesse de ter assumido uma subseção aqui? Passado pelo que eu passei, principalmente por ser mulher. E ela sabe disso. Principalmente por ser mulher. Porque eu quero que amanhã, já tenho a Amanda e tenho a Luísa. A Luísa é da mesma profissão minha, mas a Valentina. Ela possa sair na rua. E se alguém algum dia perguntar, quem foi sua avó? Ela fale. E a minha avó fazia isso ou fazia aquilo unicamente porque ela acreditava que o ser humano tem condições de vir até este planeta e dar o seu melhor. E eu sempre falo, se não for para ajudar, pode ter certeza, atrapalhar eu não vou. Então, e mais do que isso ainda, não se preocupar com a torcida organizada que vai ter para te criticar, que vai ter para dar palpite naquilo que você está fazendo, porque a tua consciência é a que vale. Porque é só para Deus que você vai dar resposta daquilo que você fez
ou daquilo que você não fez quando você estava aqui? Então, quando você pergunta o que deve ser feito, hoje aqui a gente já pode falar exatamente isso. Vai ter a inauguração da Sala Lilás, que depois a doutora Lídia Juliana vai falar. Mas, independente disso, a primeira coisa que foi até um conselho da Maria da Penha, quando ela falou, procure uma pessoa que te ouça. Eu acho que a pessoa precisa de alguém que a valide para ela ir buscar. Esse é o primeiro ponto. Ter alguém da sua confiança para você desabafar e falar, você tá comigo? Aí depois, delegacia. Se não tiver condição de contratar um profissional, contrate. Se não tiver condição de contratar um profissional, procure a OAB. Vá pedir para que seja feita a nomeação de alguém que vá te representar. Procure o Ministério Público. Procure tudo. Porque a estrutura, ela não existe da forma como deveria ser. Porque se ela existisse, não precisaria de mais de um boletim de ocorrência para que algo acontecesse. Sim. Só isso. Porque a gente ainda tem que lidar com essa parte que o Luciano abordou e que eu iria falar depois no final, das pessoas que usam a lei para obterem vantagem. De maneira errada. De maneira equivocada. E daí essas pessoas, elas são colocadas, infelizmente, numa situação que desmerece toda a verdade que vem por trás disso tudo. Isso a gente vê muito nas situações de crimes sexuais. Então, aquelas mulheres que são verdadeiramente vítimas da violência sexual, quando elas vão para uma delegacia, que deveria ser só a delegacia da mulher, atendida por delegada, por escrivã, por investigadora e preparadas. Porque não é porque são mulheres que entendem a dor da outra, porque senão não teria nenhum podcast liderado por uma mulher ou por várias mulheres, como eu vi, antes de estar aqui, que deu voz para esse Marco Antônio se colocar como vítima da Maria da Penha. Não era para ser proibido ele falar qualquer coisa. E se fosse para ele lá, era para elas colocarem ele no lugar que ele merecia estar. Deixar ele mudo. E falar, agora o senhor já veio aqui para ouvir. O senhor não veio aqui para falar. Quem tem voz, quem tem direito de fala aqui, é a vítima que vai ficar o resto da vida numa pena, cumprida numa cadeira de roda, que por mais que ela continue sendo mãe, por mais que ela seja avó, por mais que ela vivencie todas as situações da vida dela, tire as nossas pernas aqui agora pra gente ver como que a gente lida com isso. Fique dependente para você tomar um banho de alguém. Olha como é o exercício de vida dessa mulher todos os dias e ainda conseguir colocar um sorriso, conseguir falar que ela ainda na humildade dela, ela falou, nem sabia que a lei ia ser feita com o meu nome. Ela falou, a repórter estragou a surpresa, porque se eu soubesse lá na hora que estava sendo sancionada a lei, a minha emoção seria maior. Então, nós temos uma vasta caminhada a ser percorrida. Uma vasta caminhada. Valéria, Jussara, Karina, que são as líderes, pelo menos desse primeiro espaço nosso aqui, que agora já fazem parte da família. Lá na subseção é a doutora Lídia Juliana com essa Sala Lilás. Porque sonho todo mundo tem. Eu falo para todo mundo lá, gente, sonho todo mundo tem, mas eu quero ver efetivar esse sonho. Eu quero que esse sonho vire realidade. Porque, exemplo, né? Cadê esse sonho? Do mesmo jeito que nós temos muitas outras mulheres, exemplos, que não foi pro lado da violência, mas foi pro lado do acolhimento com relação à parte da saúde que nós temos aqui na nossa cidade. Doutora Cláudia, para mim, é um exemplo, não pode ser esquecida. Cláudia Kiko. Porque a Cláudia? Ela mandou um oi aqui. Olha, não foi. Olha, não foi. Por quê? Foi há pouco ela mandou um oi. Porque eu não tô aqui, não foi combinado. Eu não estou aqui para falar, eu citei o nome dela, mas eu quero falar de muitas Marias, de muitas, no vídeo que nós fizemos, esse que eu falei do Maio Laranja, que aparece as advogadas e convidamos também os advogados, mas o nosso querido Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo,
esteve presente em todas, que é o tesoureiro, tá, gente, que ela falou. E a gente vai percebendo que é só você falar, eu faço. Que daí vem toda a energia, você vai falar, eu vou fazer. Daí vem toda a energia das pessoas que querem abraçar a causa, das pessoas que querem estar seguindo esse exemplo. Então, seja voluntários do câncer, seja dentro das situações, tem uma série de situações que a gente tem para falar. Ou alguns dias atrás, nós fizemos um encontro com as mães as mães atípicas, né? De bênçãos, filhos e filhas com autismo, com síndrome de Down. Então, a gente está aberto a realizar aquilo que for preciso, mas que a gente comece a ir encantando, a gente comece a ir trazendo mais pessoas para abraçarem esse sonho, para que ele se torne realidade. Então, a primeira coisa que eu sinto é ter alguém que valide a dor dessa pessoa. Alguém que verdadeiramente, quando ela for falar alguma coisa, que às vezes não foi numa agressão física, mas foi numa verbal, e ela fala assim, viu a forma que a menina falou, é normal falar daquele jeito? Não, não é. Não é. O que você precisa? E às vezes acontece até, por exemplo, de uma de nós oferecer o nosso lar para servir como um lugar de proteção, e vamos poder, às vezes, ter... eu posso falar do meu esposo, porque dele eu posso falar. Jamais o João Batista seria contra qualquer atitude. Né? Não, qualquer atitude que eu chegasse para ele e falasse assim, bem, eu preciso disso. Jamais. Mas eu entendo que devam ter mulheres, porque a gente vê isso até na religião. Todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, que eu sou espírita. E tem muitas pessoas que vêm conversar comigo, que têm companheiros, maridos, pais que não aceitam. Por isso ela gostaria de conhecer a casa espírita, mas não vai. Então não deixa também de ser uma forma de violência. Claro. Né? Então, quando eu fico vendo tudo isso, a gente não pode desanimar, porque é um trabalho muito árduo e longo. Isso é fato. Mas a gente não pode desistir. Imaginemos essa mulher se ela tivesse ficado lá na casinha dela, no quartinho dela, na cadeira de rodas dela, sem ter lutado pelo direito dela. Apesar de existirem pessoas que usam de má fé a lei, existem muitas outras que não usam e foram protegidas. Existem vozes que hoje estão sendo ouvidas porque não foram silenciadas. E nós temos que ter a dignidade, o dever, a obrigação e a honra de falar por essas que não estão mais aqui para falar. Porque com certeza deixaram filhas. Com certeza deixaram filhos. E essas filhas têm que ser a voz que não vai permitir que a violência chegue até elas. Ou se chegar, elas vão tomar providência. E os filhos dessas mães não podem continuar nesse comportamento machista, como disse o Luciano, que ele, mesmo sendo homem, ele não concorda. A gente tem que separar o joio do trigo, sim. Mas a gente tem que separar, já começar pelas nossas crianças. Porque muitas vezes tem crianças que vê a agressão e acham natural. Ela vai passar por esse mesmo processo. Tem filho que vê o pai fazer e faz com a mãe porque acha natural. E a mãe, não é que ela permite, gente do céu, ninguém permite nenhum tipo de violência. Mas ela coloca para que eu possa continuar dando um lar para minha filha, para o meu filho, um prato de comida, uma cama para dormir, um estudo. Eu vou aguentar o tempo que eu puder, para depois eu ganhar a minha carta de alforria. É uma carta de alforria. Porque são escravas da dor todos os dias. Ô, Jaque, nós fizemos um vídeo lá na farmácia. Antes de sair, a gente fez a proposta para vocês, o convite, né? E aí a Karina teve a ideia. Vamos gravar achou uma frase no TikTok, eu acho, um texto. Aí ela falou assim, vamos gravar? Eu falei, cara, mas nós estamos cheios de coisa, funcionário de férias e tal. Não, vamos, eu vou descer lá na parte de baixo, vou gravar uma parte, você desce e grava outra, depois a gente manda pro marketing e ele faz. Tá bom. Aí foi assim, corrido. Foi ontem, né, que a gente postou.
E sexta. E a gente percebeu, assim, que foi... Tá com mais de 5 Viu? mil visualizações. Foi muito gratificante. Tá com mais de 5 mil É, visualizações. E uma coisa tão simples, né? E assim, o mais interessante foram as respostas. Eu já vivi, eu já passei. Você entendeu? Foi muito gratificante. Foi uma coisa assim, pensada rápida. Foi feito com muito carinho, do jeito que a gente podia fazer naquela hora. Mas a resposta, assim, foi significativa demais, não, Karina? Foi. Eu fiquei assim... A O gente poder deveria- que a gente tem na mão. A gente deveria criar, sabe qual lei? A lei do acolhimento. Eu acho que falta. Porque qualquer situação que a gente venha conversar, a gente não precisa falar de leis que não são aplicadas efetivamente, de um poder público que não trabalha como deveria, de mulheres que ficam caladas porque a voz já não está mais aqui, ou de mulheres que ficam caladas para continuar sobrevivendo. Mas eu acho que o que falta mesmo é acolhimento. É alguém poder olhar no olho do outro e poder falar, você está pronto para ouvir a minha dor? E mais do que isso ainda, porque o acolhimento não é você só ouvir, né? é você validar aquilo como dor. Porque como nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, cada ser humano aqui tem a sua história, tem a sua experiência de vida. Interpretamos situações, como disse aqui o Luciano e como a doutora Lídia Juliana também colocou, porque ela disse que é nome composto, então eu estou treinando aqui para falar bem certinho, né, para todo mundo. Porque você me chama de? Julie. É importante que a gente perceba que apesar das diferenças, porque somos únicos, Deus não criou nenhum filho dele, nenhuma filha dele igual, nós não somos séries, nós somos únicos. Então, dentro disso, o que precisa haver, eu não passei nenhum tipo de violência no meu casamento. Mas não é porque eu não passei que você não possa ter passado, e por causa disso eu não vou validar a sua dor. Não vou validar a sua dor. Então, a gente sabe que para cada um acontece de uma forma diferente, mas isso não quer dizer que ela não tenha existido. E mais do que isso ainda, é importante isso que vocês falaram. Porque todas as pessoas que escreveram lá, vocês podem ter tido 5 mil visualizações. Podem não ter existido 5 mil comentários. Mas podem ter certeza que vocês atingiram mais de 15 mil corações. Por quê? Porque você viu aquilo que as meninas postaram? Fala pra... Ai, que belezinha. Não, olha, eu me identifiquei com aquela fala. Eu me identifiquei com muitas vezes não é nem a fala. Se vocês pegarem os vídeos que as doutoras e o doutor fizeram lá da nossa subseção, a emoção, o olhar, a expressão. Depois tem um que a doutora Julie fez lá na Sala Lilás, vai se conectando. Porque você tem que entender que você não precisa passar para sentir. Esse é o momento do acolhimento. Compreender. Óbvio que se eu sento com ela e nós duas vamos falar de violência, e as duas vivenciaram, nós vamos só potencializar como foi a sua, como foi a minha, e eu estou me identificando. Mas quando isso parte de alguém que não vivenciou e mesmo assim valida, vai ser mais uma pessoa que vai estar servindo como um anjo sem asas para proteger nessa luta diária que a gente vive, de ir quebrando paradigmas, de achar que o natural é natural, é aceitável, é normal. O natural é amar, o natural é respeitar, o natural é viver cada um entendendo que o teu limite termina onde o meu começa. É simples assim. Nós não vamos mais precisar ler um livro escrito Sobrevivi, por isso eu posso falar, que é o livro dela, onde uma pessoa que nem fez direito, que a profissão dela, como eu disse, é a mesma sua, farmacêutica, e teve que fazer a sua própria defesa, porque um país, não foi um delegado de polícia, uma juíza de direito, um promotor de justiça, um advogado, um país
por mais de 2 décadas, virou as costas para ela. A dor dela tem que ser a nossa. Mesmo não passando. Mesmo não passando. Eu disse 2 frases. Aliás, eu disse uma frase para 2 amores meus que vieram para fazer parte da família. Pro meu genro Alex, que é um filho, e pro Léo, que está chegando agora. Quanto mais vocês amarem, quanto mais vocês cuidarem das minhas filhas, meu coração vai estar sempre sereno e tranquilo. Mas elas estão sendo cuidadas e amadas por vocês, sabendo que elas têm o lar delas lá em casa. Com o triplo de cuidado. Então vocês trabalhem bastante. Trabalhem muito. Muito! Para que elas sempre falem, ai mãe, nem sinto falta da sua casa. A quem mais será dado, mais será cobrado. Não é? Então, se a gente começar a ir criando isso, a Júlia só tem menino, né? Só o Gustavo. Só o Gustavo. Mas o Gustavo vai escolher alguém para viver com ele, ou vai ter as amigas de escola, ou vai... porque isso não é só a pessoa que vai viver na... Não é só relacionamento. É relacionamento em tudo, no geral. Religioso, no Amizade. profissional. Ele, quando chegar perto de uma advogada e ele for oferecer uma carona, ele vai falar, vou abrir a porta do carro. É isso, não é só, quando eu quero conquistar alguém. A conquista é relacionada a todos os relacionamentos que a gente tem. Hoje a gente, pelo amor de Deus, chegar num ônibus e nós, como mulheres, ter que levantar para dar lugar para uma pessoa idosa. Porque um homem não levanta. Tá? Vamos colocar que fosse uma situação de... Isso tem que ser para todas as educações, para todos os gêneros, porque, como eu disse, o pior para mim, o mais difícil para mim, é aceitar que isso partam de mulheres. Mulheres. Que muitas vezes acham essa violência natural. Que acham que as mulheres que estão reclamando, elas estão com mimimi. Que essa é a palavra, né? Mimimi. Estão com muito dedo. É assim a frase. Então, pelo amor de Deus, falem a hora. Não, tô vendo Pedro a tá galera lá na aqui, casa ó. dele falando, Que o pessoal não tá é pra falando falar, aí? porque eu vou em outro Não, podcast, que já avisaram no outro podcast que eu vou, fala assim, não, libera a fala. Porque senão não vai ser podcast, vai ser acampamento. Deixa eu Vai falar. emendar com o outro. A Rose pediu pra gente ressaltar a respeito da caminhada que vai ter. Sim. Ela acabou de mandar uma mensagem. aqui, ó. Ótimo, Não vou ótimo. esquecer. Então agora eu vou deixar para a doutora Julie, mais conhecida como Lídia Juliana, parente suas, falar. Então, eu vou falar... Você quer que eu fale primeiro do quê? Da caminhada? Fale, porque é mais breve, né? Daí você Sim. emenda. Tem que convidar o pessoal que está em casa, que está nos assistindo aí nesse momento, para participarem da caminhada do Agosto Lilás, que será no dia 26, né? Isso. A concentração será lá na praça... É, na praça. Na Praça da 13h30. Matriz. Isso. Na Praça da Matriz, às 13h30. 13h30. Será sobre o Agosto Lilás, sobre a violência contra a mulher. Partiu do CREAS. O convite, e nós sim, abraçamos a Nós causa. abraçamos. Então, todos os advogados que puderem estar lá, Faça toda a inscrição, população, hein? Faz a inscrição. exatamente, compareçam lá e participem desse dia tão importante que é um símbolo da violência contra a mulher nesse dia. Participem. Ela fala aqui que a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. E a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Pra nós não chegou, né? Nós fizemos a inscrição, então eu tenho que pedir para os advogados levar. Eu vou Porque só mandar. se inscreveram para ir retirar, acho que o boné, boné. e o bottom que ela deixou na subseção. Viu, Rose? Nós não sabemos disso, agora nós já vamos avisar eu mandei aqui. segunda-feira. Vou até mandar pro Luciano, se ele puder postar. Sim, 1 quilo de alimento não perecível. Isso. certo. E agora vocês querem falar da Sala Lilás? Nossa! Olha, falar. fala 2 Só minutos, nós. olha que judiação. Eu tô curiosa avisei. pra saber. Vamos falar da nossa filha, né? Filha. A nossa sala é a nossa filha. Eu sou a avó da filha dela. Pra avisar. A nossa sala, ela foi criada com muito amor e carinho, como vocês sabem, né? Porque vocês são minhas primas queridas, que eu amo muito. E vocês abraçaram comigo. Fico emocionada. Chora, não tem problema. Aqui a emoção é pra soltar. Nós não viemos nessa vida pra gente viver de script.
Viu, gente? Respira e fala. Vamos lá, enquanto a doutora respira um pouquinho, Tem eu vou pergunta? fazer uma observação. Faça. Né? 1 quilo de alimento não perecível é um alimento fechado, tá, população? Porque eu vou contar uma historinha enquanto Conta. a doutora respira aí. Tem um comediante, inclusive ele é evangélico, e ele comentou a respeito. Ele falou assim, a gente faz a parte a entrada solidária, na qual a pessoa paga meio ingresso, independente dela ser estudante ou não, ela paga meia, e ela só precisa levar 1 quilo de alimento não perecível. E aí ele comentou, ele falou, olha, o pessoal leva pacote de arroz aberto, Feijão. eles conseguem levar feijão aberto, Leva. comida estragada. Meu Né? Deus. Ele falou assim, ó, vou mostrar para vocês para onde vai isso. No caso de vocês vão direcionar para uma entidade, né? E ele falou assim, isso aqui vai para uma entidade na qual eles atendem muitas pessoas, né? Ele falou assim, realmente vai, graças a Deus, vem muita gente que doa, tem gente que é para levar 1 quilo, ele traz 5 quilos, que acaba compensando. E vai para pessoas realmente necessitadas, né? Então ele falou assim, isso aqui é para montar um kit, não é só para eu peguei o alimento para dizer que eu peguei. Então uma embalagem fechadinha, bonitinha, dentro da validade, né? Que é realmente para fazer valer, além de estar sendo só o alimento, né? Então, Por favor, né? por favor, né? Vamos, Doutora, vamos olhar a né? validade, Vamos olhar a vamos validade, passar. se tá fechado o pacote, por favor, pessoal. Então vamos voltar a falar da Sala Lilás. A Sala Lilás, como já mencionei no início, ela é pelo projeto OAB por Elas, da Seccional de São Paulo, né? Então, todas as subseções deveriam ter a Sala Lilás. E em 2024, né, eu estava recente, tinha feito o exame da ordem em 2023, e eu estava recente na nossa subseção, recebi uma ligação da doutora Natália, né, que hoje, infelizmente, não participa mais conosco, a gente gostaria que ela voltasse, mas a gente entende que ela teve que seguir por outros caminhos. Ela me ligou, né, nem era a doutora Jaque, a presidente da subseção, era a tesoureira, né, tesoureira. Era o cargo do Pedro. Era o cargo do Dr. Pedro. E ela me ligou e falou, doutora, você aceita fazer parte de alguma comissão da OAB? Aí, e quem vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou, e às vezes eu nem pensei muito, eu só falei sim, eu participo. Qual comissão vocês querem que eu participe? Aí vim até a subseção ali perto do fórum. A minha comissão seria, as minhas comissões seriam eventos, né, e comissão da mulher advogada. Eu falei, tá ok. Aí nós fomos em um evento da OAB por Elas estadual que teve em Bauru. Bauru. Antes, isso mesmo. Nós comparecemos lá e no momento nós ficamos só como espectadoras lá e vendo que já tinha subseções que estavam apresentando as suas salas, falando dos desafios e tal. Aí nós falamos assim, gente, tem que fazer uma sala Lilás na nossa subseção. Tá ok, vamos fazer, só que ficou ali, né? Ficou ali marinando ainda, nós não demos aquele estalo. Aí houve a nova eleição, né, doutora Jaque, a nosso pedido, né, nunca vamos esquecer que a gente pediu muito para ser candidata a presidente da subseção, e eu nunca vou esquecer, né, os outros eu não sei, mas eu nunca vou esquecer. Então, formou-se a chapa, ela, né, ganhou a diretoria, e daí nós começamos realmente a pensar. Só que daí a gente fazia uma reunião aqui, uma reunião ali, e nunca dava, e a gente nunca chegava num contexto. Por último, nós fizemos uma reunião com o prefeito, que inclusive é advogado. Ele disse, faça ofício. Aí eu pensei, não tenho tempo para fazer ofício. Se eu fizer ofício, quando que vai ser liberado isso? E não tenho tempo. Aí, na casa de vocês, no final do ano, né? Vocês falaram pra mim assim, faça. E a gente ajuda no que a gente puder, né? O tio Marcos também. E, falamos, né? Foi no final do ano. Olha como a gente pensa nisso até numa reunião de família. E a gente falou, vamos fazer. Aí eu comecei. Aí a Jaque sempre me apoiou. Só falou pra mim assim, faça que a gente dá conta. Só que aí eu tive a brilhante ideia de pedir pra Gabi Macedo, minha querida arquiteta, desenhar o projeto. A Gabi abraçou o projeto assim como um filho dela também, né? Porque o TCC dela da faculdade foi um projeto parecido. E o sonho da Gabi era que se instalasse na prefeitura um projeto desse. Não sei por que a gente não chegou a aprofundar esse assunto, não ocorreu.
Então ela falou assim, de uma certa maneira, eu estou realizando o meu projeto. Para entender como Deus, ele encaminha tudo, né? Aí a Gabi desenhou o projeto. Quando cheguei no Pedro, né, nosso tesoureiro, ele falou, Não tem dinheiro. a gente não tem dinheiro pra isso. E ele não mentiu, viu? Olha o projeto que você fez. Falei, eu não, foi a Gabi. Ele falou, não, a gente não tem, doutora. O máximo que a gente poderia fazer, sei lá, gastar 5 mil reais e Muito, olhe lá, Pô, né? Porque a OAB São Paulo, ela nos pede para montar, mas eles não nos dão o dinheiro para montar. E a nossa subseção é recente. Então, o nosso caixa, ele é bem pequeno. Aí eu falei para ele assim, não, faça uma coisa mais simples. Não vou fazer, Pedro. Não vou fazer. Desliguei o telefone e falei, o que eu faço agora? Eu tenho que... E ela tem que administrar tudo isso. Viu? Aí eu comecei. Aí a primeira pessoa, minha prima, Valéria. Meu Deus. Valéria vai ajudar em tal coisa. Jussara, farmácia, vai ajudar em tal coisa, né? Carininha, tal coisa. Meu irmão, Guilherme, né? Topcar vai ajudar em tal coisa. Aí Thay, né? Vai falando tudo que é dos a nossa, patrocinadores aí, por que é a nossa favor. empresa, né? Que é a nossa empresa, o Dinho. O Dinho também sempre me apoia muito. Ele só fala, não, faça, né? Então, e aí nós fomos buscando, né? Que hoje tem que mencionar aqui. Isso, faz Vamos tudo. lá, ó. Vamos lá. Gabi fez o projeto. Aí o Gabriel, pintor da GC Pinturas, ele fez a pintura pra nós. Topcar, Avaré, meu irmão, minha cunhada Bia, sempre, nunca falaram não. Aí o Dr. Pedro pediu pro Ednei, da funerária. Isso. Ednei, funerária, dois Ele que vai irmãos. agradecer. O Ednei nos ajudou. Pedi pro Douglas nos ajudou, Tiburcio, material de construção. Aí eu fui pedindo pra quem eu tinha mais afinidade. Eu falei, não, eu não vou me conformar. Aí pedi pro meu cliente Cardoso, Agro Cardoso, lá de Manduri, olha, nem é daqui. Cardoso ajudou. Dr. Roberto, Livramento, não posso esquecer. Roberto, faltou dinheiro aqui pra pagar tal coisa. Não, manda o Pix que eu já tô pagando. Aí a Drogaria São Marcos, já falei, o Getúlio, o vereador, Getúlio Santos. O Hércules. O Hércules, o Marcelo Gesso. Marcelo também, ele foi lá, fez a parte de gesso pra nós, uma parte lá. O Móveis Proença, que foi a Michele, né, nos doou a todas as poltronas. Então, a Michele nos ajudou muito. Aí, ia falar do Depósito das tintas, o o Hércules. a Angélica Bove também nos ajudou. E eu pedi para um amigo meu, que é meu cliente também, equipe contábil de Capão Bonito, olha só. Capão Aqui na Bonito. sala, olha Do só. meu amigo Rafael e da esposa dele, a Jane. Eles também nos ajudaram. Aí o Amigos do Laço também, aqui de Itaí, também nos ajudaram. Chegou no final da sala Lilás, tá. Prefeitura não resolve aquela reforma do fórum, né? Aí a gente, tá, e agora o externo da sala Lilás vai ficar feio dessa maneira que tá? Não, porque a sala é linda, como que eu vou deixar feio? Pelo menos a parte externa da sala, não vou. Ela falou que parecia aquela reforma do Hulk. Arruma só um cômodo. Pra aparecer, né? Sim. Aí, tá bom. Faltou Doutora Jaque falou assim, vamos pôr um adesivo? Só que Não é acho que adesivo, é chique, seja chique, não é adesivo. É papel de parede, fazer aquela, como que chama? Quando faz até em carro. Envelopagem. Isso, Envelopagem, eu aprendi envelopagem. Aí, ó, tá bom, só que acho que ela não imaginou que fosse ficar tão caro o orçamento. O orçamento ficou caro. Pedrinho Gente, falou era pra 4 mim, anos de administração e a gente não pagaria. Pedrinho gestão. falou pra mim, doutora, não dá. Aí eu falei assim, Dá. dá. Aí fui lá pedir de novo, ó. Agora quem vai patrocinar esse adesivo? Gui Galego, né? É Copete do Gui Galego. Aí são os novos patrocinadores. Aí pedi pra Aniele do Spamarias. A Aniele já me ajudou, já pediu pro Baiano, que é o esposo dela da Itavias. Aí eu lembrei de um professor meu da pós-graduação que eu faço de Minas Gerais, que ele é lá do Tocantins, Palmas, Tocantins. Doutor Antônio, um dia eu comentei da sala Lilás, ele falou, se um dia você precisar de ajuda, você lembre de mim. E eu lembrei. Lembrei dele. Doutor Antônio Ribeiro Costa, Advocacia, lá de Palmas, Tocantins. Ele também vai nos ajudar, né? Eu só estou segurando o Pix, porque eu gosto que mande diretamente para a empresa que recebe. Que vai pagar, sim, e que vai fazer o serviço. Eu evito que mande para mim, para eu mandar. Eu prefiro que mande diretamente. Gente, foca em mim agora. Vocês estão aceitando ainda ajuda? Sim, ainda Se estamos. a Juliana não chegou ainda no seu comércio, você não recebeu o e-mail da Juliana, se você não recebeu o WhatsApp da Juliana... A visita pessoal. A visita pessoal, a gente tá pedindo por ela. Fica tranquilo. A
a gente pode falar com a Ju e ela vai entrar em contato com você, ou você pode voluntariamente entrar em contato com a gente, que a gente Sim. está recebendo ajuda. Sim. Hoje o aparece por aí. Ainda estamos, porque nós vamos agora comprar os brinquedos, né? Então vamos falar do contexto da Sala Lilás agora. Isso. Gabi desenhou a sala para ela ser totalmente de acolhimento mesmo, né? Lilás e roxo significa a cura, né? A cura daquilo que te machucou. E a nossa intenção é que toda mulher que chegue até nós, ou crianças também, porque a gente, né? Eles se sintam acolhidos. Então a sala ela é cheia de... Quando uma mulher na porta já tem assim um espelho e tem uma frase: o amor da sua vida. Nós colamos lá, eu, a Gabi, a Nayara me ajudou também. Colamos lá todas as frases. Então, a mulher, ela já se reflete ali naquele espelho. E aí, ela desenhou, a Gabi, desenhou a brinquedoteca. Por quê? Porque, às vezes, uma mãe, ela vai com o filho. Uhum. Né? Geralmente. E a gente quer que ela se sinta acolhida e que o filho dela não fique ouvindo aquilo que ela tá nos relatando Ele já ali. viu tanta coisa, Sim. né? Então, foi feito a parte da brinquedoteca também. Né? Teremos um café lá. Então, a gente sempre vai tentar proporcionar o melhor para essas mulheres que chegarem até nós. E também, né, como acho que ano passado, antes do promotor ir embora daqui, ele tinha um projeto que seria o judiciário, a promotoria lá, o executivo, o legislativo e a OAB, né? Para já na sentença sair, né, onde que essa mulher pode ir, quais os programas que ela pode participar, e também na sentença já sair para o homem que ele faça um tratamento, né? Porque todos os lares onde há violência, como a doutora falou, se repetem, então o agressor, ele também já viveu num ambiente de violência. Sim. Também precisa de tratamento. Provavelmente, lógico que existe o ser humano que ele é mau ali na concepção dele, mas na sua grande maioria ele já viveu em ambientes de violência. Então, isso é o que o que o promotor queria na época. Ele foi embora, mas não é por isso que nós não iremos tentar fazer. A gente sabe que somos criticadas. Esses dias eu vi um vídeo de um advogado famoso da internet falando assim, ó: você já viu o advogado rico participar da OAB? Nossa. Sério, e tinha muitas curtidas lá, eu não vou... Infelizmente. Não vou lembrar o nome agora. Então, assim, eu não sou uma advogada rica, mas graças a Deus eu tenho os meus clientes. Como nós comentamos aqui no início do podcast, essa semana foi uma semana muito difícil, e acho que para muitas pessoas, porque tudo aconteceu, tinha dias que eu pensava assim, meu Deus, o que eu faço agora? Porque um despacho desse jeito aqui, o que eu vou fazer? E eu não sei se eu sento ou choro, mas eu não tinha tempo. Então, eu falei, não vai. Então, assim, todos nós temos afazeres. Uhum. Não significa que eu, estando voluntária na OAB, eu não tenha o que fazer. Pelo contrário, nós temos. A doutora Jaque ela tem o trabalho dela, ela é uma advogada que responde por muitas coisas. Eu tenho a minha empresa, além de ser advogada. Tem a minha família, tem meu filho, né? Tem o Dinho, tem tudo. Então, eu fiquei triste de ver esse post, porque se todos fizessem um pouquinho, talvez a gente tivesse o nosso projeto e o mundo fosse melhor, né? Fosse maior, o mundo fosse melhor. Então, assim, vocês, como minhas primas, sabem que eu sofri violência doméstica, né? Em 2004, certo? Não irei me alongar aqui, porque eu quero contar a minha história para as mulheres que chegarem até a Sala Lilás. Para elas verem que elas não estão sozinhas e que não é somente com elas que aconteceu e que acontece. Então, vocês sabem que eu sofri violência física, psicológica, eu fiquei em cárcere privado. Vocês sabem que ele tentou me matar, vocês sabem que eu precisei fugir de casa, né? Não tinha uma Sala Lilás, não tinha, mas eu tinha minha família, né? Que me acolheram, né? Vocês me trouxeram para fazer terapia, inclusive, né? E eu quero, me emociono muito eu já superei com muita terapia, com muita oração, porque Deus, ele realmente nos fortalece. Independente da religião, eu acho que todo mundo tem que ter uma religião.
Ele reestrutura. Sim, ele reestrutura tudo na gente. E só que como a minha base familiar sempre foi muito boa, minha mãe, meu pai e vocês, a minha mãe ainda às vezes falava pra mim assim, e se você arruma alguém que faz isso de novo? Eu falava, mãe, era pra eu passar. Era pra eu passar isso aí. Não era outra pessoa, né? Então, e aconteceu comigo, né? A minha ex-sogra, quando eu fui reclamar pra ela, ela falou assim, você não casou? Agora aguenta. Eu nunca vou esquecer. Quase tipo. Entendeu? E eu não era essa mulher que eu sou hoje. Eu tinha 18 anos. Então, eu tinha acabado de sair da minha adolescência. E por muitas vezes eu ainda pensava assim, meu Deus, o que eu fiz, né? E depois ele acabou se suicidando, infelizmente, né? Foi quando jamais que eu quis uma coisa dessa. E daí você vai saber depois, mas pra tal namorada ele já fez isso. Pra tal namorada, ele já tinha ido lá na Ponte de Avaré tentar pular de lá, né? Ele já tinha perseguido a namorada em um ônibus que ela estava. Só que eu não sabia de nada disso. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas achavam que eu sabia e chegaram a me julgar. Então, assim, foi através de muita terapia. Eu sempre soube que eu queria ser advogada. Só que isso, como eu ainda era muito nova, acabou atrapalhando o meu acreditar em mim. Aí eu fazia qualquer outra coisa que não fosse advocacia. Porque eu tinha medo da prova da ordem. Eu não acreditava em mim. Então, fiz letras 6 meses, daqui a pouco eu falei assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nem quero fazer isso, parei. Fiz contabilidade, eu falei, não, eu não gosto disso. Eu não fazia tudo que não fosse direito. Aí, eu trabalhei numa fábrica de jeans, que eu acredito que me preparou muito também para isso, que eu tive que, nunca costurei na minha vida, mas até hoje nós somos amigos e tudo mais. Eles falam assim, desde que você entrou e desde que você saiu até hoje, nunca existiu ninguém igual a você. Que realmente liderava, que realmente fazia acontecer, né? E eu me superava todos os dias ali. Hoje nós temos que fazer 3.000 peças. Não, a gente vai fazer. Se o meu encarregado falasse que não, eu falava pra ele, então você vai ver se a gente não vai fazer. Então, acabou que isso me ajudou muito. Eu cresci muito como pessoa e eu sei que me ajudou muito hoje na advocacia. E também por ter pessoas que acreditaram em mim. Vocês, né? Você, Valéria. Você tem que fazer direito. Você tem que fazer direito. Que nutrição? Que nutrição? Pode Eu ia cancelar. fazer nutrição. Levei ela a fazer inscrição de nutrição. No outro dia eu falei, não, pode cancelar. Sim. Você vai ser advogada. É isso que você nasceu pra fazer. É isso que você nasceu pra ser. Né? E o Dinho, graças a Deus, também sempre me apoiou muito. E eu tinha medo, eu não vou dar conta de pagar. Eu ia quando chegar as provas. E o exame da ordem. Aí eu fiz terapia, muita terapia. Foram anos de terapia, né? E aí, graças a Deus, meu último terapeuta nesses dias foi o Bruno, né? Devo muito a ele, foi um profissional excelente. Ele realmente conseguiu me fazer com que eu acreditasse em mim. E fui e fiz. E desde então, eu nunca mais, vamos dizer Duvidei assim... de mim. Duvidei de mim. E nunca mais ninguém me segurou. Deus, eu sempre falo, Deus, eu vou pôr o pé, o senhor põe no chão. E é assim que eu sempre vou. Por mais que eu tenha medo, é lógico que eu tenho medo, eu sou ser humano, todos nós somos, então nós temos medo. E aí eu abracei esse projeto, a minha atual terapeuta, Sandra, ela fala pra mim que esse projeto vai encerrar um ciclo da minha vida. Entendeu? Porque eu vou poder fazer por mulheres, mesmo que um trabalho de formiguinha, eu vou poder fazer, né? Todos nós vamos poder fazer. Então, a inauguração da sala dia 18, que a gente combinou, é o início do nosso projeto. O meu sonho, né, enquanto mulher, é que esse projeto, ele não seja só... para as mulheres irem até nós ali, pra gente falar juridicamente com elas. Quero fazer roda de conversa, quero chamar pessoas que também sofreram violência doméstica, né? Que a gente conhece muitas, para dar testemunhos para elas ali. Quer curar as feridas. Para curar as feridas, para elas verem, nossa, fulano, nem imaginava que fulano sofreu violência doméstica e superou, né? Então, o meu sonho é esse.
um dia da semana vai ficar disponível para a juíza, né? Para ela fazer as escutas especializadas, que dentro do fórum não tem um lugar para ouvir as crianças que sofrem violência, fazer os depoimentos especiais. Então, a sala também vai ser disponível para a juíza um dia da semana para isso. Porque daí aquela criança vai se sentir acolhida, porque a salinha que tem, o agressor tá passando ali do lado. E onde nós fizemos a sala, que já era da OAB mesmo, então, não, é do outro... Um espaço preparado só daquilo. E também, no melhor dos mundos, né, que a gente sonha, é que, por exemplo... Como a gente participa da conferência das mulheres advogadas, você conhece, faz conexões. Conheci a doutora Vanessa Buozzi de Fernandópolis, ela participa ativamente mesmo. A prefeitura apoia muito o projeto dela lá. Eles começaram a fazer até aulas de defesa pessoal para as mulheres. Sério, começaram a fazer... Pimenta agora tá liberado. Fazer aulas de defesa pessoal e ainda os cursos de capacitação para as mulheres, porque muitas vezes elas não saem porque elas não conseguem se sustentar. E então, no melhor dos mundos, é isso que a gente vai procurar, né, junto à prefeitura, ver se eles conseguem nos ajudar com isso. E vamos seguindo, gente, porque a gente precisa mudar fortalecer esse projeto. Que muitas vezes a gente deixa o nosso trabalho de lado, o nosso trabalho remunerado de lado, né, que é a advocacia, para se voluntariar, para fazer. Só que, pelo menos, a gente está tentando fazer algo de bom para o próximo. E é isso que nós queremos, né, Jaque? Eu acho que só... Aproveitando, eu não posso deixar de falar duas coisas rapidinho. Ai, como eu gosto de falar. Primeiro, eu aprendi... Porque eu vejo vocês como filhas, né? Tudo novinho. Eu aprendi que você vai encontrar muito mais crítica, muito mais pessoas que arrumem argumentos negativos para você não dar sequência àquilo que você está querendo fazer. Porque quando você se coloca numa posição de fazer a diferença, de uma forma ou de outra, você brilha pela proteção que você está recebendo, porque o seu único propósito é de fazer o bem. Então, que pena que aqueles seres humanos que tentam fazer de tudo para não te apoiar, para não te fortalecer, eles não olhem para dentro de si e falem, eu também tenho condições de fazer isso e até muito mais. Então, eu vou abraçar essa causa. A subseção de Itaí foi uma lição de vida para mim que vocês não têm noção. Ver num lugar onde nós temos um número de 136 advogados e para mim eu queria que fossem 136 participações e a doutora Julie já colocou aqui que há muita dificuldade porque muitos outros compromissos são colocados à frente do que essa parcelinha mínima de ajuda. Eu queria dizer que eu também aprendi com um espírito mais evoluído do que o meu, porque é mais vivido do que eu. Diz o seguinte, quanto mais você receber críticas, quanto mais você se decepcionar com as pessoas que você poderia contar, segue, continua, porque você está no caminho certo. Então, uma das coisas que mais me encantou que ela disse no começo aqui, que foi esse projeto da Gabi, que é uma sala, assim, de primeiro mundo, e eu posso falar aqui, é a sala lilás mais bonita do estado de São Paulo. Uma conversa com a doutora Raíssa Blumer, e ela é a coordenadora da sala lilás do estado de São Paulo. Ela falou, vocês fizeram algo extraordinário. Vai ser a sala modelo de São Paulo. De São Paulo, Olha, do estado. Olha, eu tô arrepiada. Eu Eu fico imaginando que é importante que a gente coloque isso, que essa sala, como eu falei, parece as salas de televisão, que é um espaço e ali dentro abre a porta, é um mundo diferente. Era para que as mulheres, e a Julie não falou isso, mas eu quero falar, se sentisse como se elas estivessem indo por um espaço onde só são recebidas celebridades. Elas ali são celebridades da dor. Mas eu quero que elas sintam, isso para mim foi o que eu senti, que abriu-se uma porta
para que elas, independente de qual bairro que elas tenham vindo, de qualquer criação que elas tenham tido, de qualquer lugar, que às vezes elas cheguem até sem o sapato, porque não deu tempo de colocar um chinelo. Com a roupa rasgada, elas entrem lá e elas se sintam a mais importante da sala. Com uma cadeira que nem eu tenho na minha casa, no meu escritório, com aquela mesa de café, não importa, que elas sintam lá, elas vão receber já o acolhimento a hora que receber, porque ali foi feito o melhor para elas. É o gabinete da cura. Elas vão entrar com a dor, mas elas vão receber a cura. Porque a gente sabe que todo órgão público, se a gente for dentro de um fórum, se a gente for dentro de uma delegacia, se a gente for dentro de um presídio, é tudo padrão. A construção é padrão. Aquilo ali é tudo como se fosse robotizado, feito em série. A Sala Lilás não. A Sala Lilás é o momento que a gente grita para a sociedade. Você existe e isso foi construído para você. Sabe quando nós, mães, vamos ter o nosso primeiro filho, não importa. Não que os outros não tenham o mesmo amor, mas aquele primeiro. Porque a gente não quer ter uma Sala Lilás ali, a gente quer ter uma delegacia, a gente quer ir ajudando outros, a gente quer ter esse espaço. Começa ali, é o primeiro. Mas a gente quer manter esse amor, porque se eu for perguntar aqui quem tem mais de um filho, não o caso dela, mas eu que tenho duas, amo igual. É esse amor igual. Você só tem afinidades diferentes. Então, cada mulher que chega ali, e me veio muito forte na minha intuição, um dia você costurou roupas, calças. Agora você vai costurar histórias de vida. Você vai montar o seu livro particular. Infelizmente, você precisou passar por essa dor para construir essa história. Mas Deus vai abençoar que todas as mulheres que forem trabalhar nesse trabalho voluntário, que não passaram por isso, acolham com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho que você. Então, é um marco não só na vida da Julie, como na minha, como da Luísa, que é meu braço direito dentro da OAB, como da Amanda, que a distância está apoiando, como da Valentina, como tantos nomes que a gente pode colocar aqui. Mas que não podemos desistir. Eu aprendi uma coisa, que quanto mais não me falam, mais sim eu projeto para ouvir lá na frente. Exatamente. Eu acho que eu vou aproveitar agora e vou agradecer os nossos advogados que já são voluntários. Deixa eu só fazer um Lógico, adendo. lógico. Monize Belo, ela diz assim, boa tarde a todas. Meus parabéns pela iniciativa. Ela tá falando pelo Facebook da drogaria, tá? Deus abençoe vocês. Quem sofre violência doméstica sofre muito. Essa sala vai ser maravilhosa. Ai, Benezinha. E o... acho que é Charles, ele tá com @misa5804. Ele mandou um oi. E mandou depois Charles, acho que é o nome dele. Dr. Charles. Dr. Charles. Voluntário Muito obrigado também. aí, né? Voluntário. Luísa E o- também voluntária. E o autista diz aqui também agora que a espiritualidade ilumine vocês sempre. Amém. Amém. Fica à vontade, Amém. doutora. Então, eu vou aproveitar esse momento, né? Graças a Deus, nós estamos com vários advogados voluntários e quero fazer um agradecimento para eles agora. A doutora Ângela Almeida, a doutora Bárbara Christian, doutor Charles, doutora Clarissa de Melo, doutora Cláudia Kiko, doutora Daiane Araújo, doutora Daniele de Carlos, doutora Danila, Gabriele, doutora Laila, eu, lógico, né? Doutora Luísa me ajuda em tudo, né? Doutora Daiane também. Doutora Mirella vai estar aqui, vai vir de Paranapanema. E junto com a doutora Gabriele, as duas são são a doutora Gabriele, de Holanda. a doutora Nádia, doutora Pamela Sabrina, a doutora Paola Joanita, doutor Roberto Livramento, que sempre nos ajuda muito. Livramento, vocês perceberam? Doutora Sayuri, né? Doutora Sayuri e a doutora Tássia. Por enquanto... Ela não pôs meu nome porque ela vai falar, tá mais do que em todas. Né? Eu tá sou em a avó, todas, eu sou a avó né? da sala. Ela já fala assim, vão que eu apoio, né? Então, Apoio mesmo. quero fazer esse agradecimento mais uma vez aos nossos advogados que já estão como colaboradores
e convidar os demais para que também sejam. Convidar, já que nós estamos ao vivo aqui, convidar profissionais, psicólogos, né? Nós também precisaremos de psicólogos, porque talvez a gente pegue um caso mais complexo, que a gente já queira um psicólogo, e às vezes não dá para mandar para o CREAS, porque já tá uma lista enorme lá né, de quem precisa fazer as terapias. Então, convidar assistentes sociais também. Posso oferecer? Pode. Posso oferecer terapia floral. Aí, ó. A Jussara. psicóloga já tem, que já porque como não consigo estava muito aberto, ajudar. é a Amanda Araújo. Eu falei Amanda, Amanda verdade. Araújo. Amanda é Araújo. psicóloga. Amanda- Verdade. Não, mas ela já se voluntariou Olha, mesmo. que bênção. Não, eu Amanda pode Araújo. contar comigo, porque, assim, consigo muito ajudar. Muito obrigada, Ju. Pode pôr meu nome lá. Muito obrigada. Ajuda sim. Pode, Então, com certeza. Então é isso. Nós temos que finalizar agora. Estamos indo pro final? Na verdade. Já Na estouramos verdade, o final, a ele gente não já quis passou falar, do mas tempo, ele já né? falou. Agora já é 12 horas e 46 minutinhos. Ah lá, tá Né? vendo? Mas a gente vai ainda dar mais uns minutinhos aí para vocês, tá? A gente está aqui pela comunitária, né? Vou aproveitar, 12h46 agora, né? Seguindo aqui com o podcast Drogaria São Marcos, né? Batendo um papo aí, falando sobre o agosto lilás. Meninas, fica à vontade. Cá, quer fazer uma? Carininha, você Vai, não está falou muito hoje. quieta. Tá, gente, eu quero dizer pra vocês que é importante reconhecer os diversos tipos de abuso. Desde uma proibição de uma roupa até um xingamento. E o que acontece? Tem muita gente que se identificou com o nosso vídeo essa semana. Pessoas de 14 anos, senhoras de 75 anos. Nossa, isso já aconteceu comigo no decorrer todo da minha vida. E eu achava normal. E não é normal. E aí, o que acontece? Eu quero falar pra vocês também que, além da consciência de que isso acontece com qualquer pessoa, né? É importante também a coragem. Eu sei que não é fácil você tomar uma atitude de procurar uma ajuda, né? De abandonar o seu parceiro, né? De mudar totalmente o plano da sua vida, né? Mas assim, a coragem é uma coisa assim que é muito importante e você pode ficar tranquila que de qualquer forma você vai conseguir apoio, entendeu? Ainda mais agora que a gente tem a sala Lilás. Então, eu entendo que é difícil você encontrar a coragem, mas a partir do momento que você toma uma atitude de mudar de vida, tudo se encaixa. Vocês podem ter certeza que sempre dá certo. Então, coragem, gente. Que É a palavra que fica, dá né? tudo certo. Dá tudo certo. Queria agradecer, meninas. Queria fazer da Karina as palavras da Cá, as nossas em geral, né? E assim, como diz, coragem não é ausência do medo, né? Mas, mulheres, existem coisas maravilhosas dentro da gente. Não deixa ninguém falar pra vocês que vocês são menos do que vocês são. Superiores, são vencedoras. E essa coragem, ela tá aí. Pode chamar que ela vem. E ó, hora que você escutar no seu ouvidinho, faz isso. Se é pro seu bem, siga. Faça. Porque o caminho vai ser difícil. Nunca é fácil, né? Mas vai ter um lugar. As coisas estão de maneira assim, como a gente falou, um pouco mais lenta, mas mudando, entendeu? Mas a gente se unindo, a gente juntando as nossas forças, tudo vai dar certo. Vê? Não tem nem palavras para agradecer, né? Esse surgimento desse convite veio a calhar nesse mês também. E eu queria dizer que o balcão lá da farmácia está disponível para vocês. É um ambiente assim que, se vocês precisarem conversar, se precisarem de alguma ajuda, um intermédio, né, pra gente poder chegar até as meninas, até qualquer advogado, a gente tá lá. Tá lá porque todo mundo algum dia passou por alguma coisa. Hoje vocês devem estar se identificando com muitas coisas. E nem por isso não parem. Tenham coragem, procurem ser cada dia mais profissionais, a ter a sua independência, para que ninguém possa falar para você, não pode, não faça. Porque você pode. E eduquem, gente. Eduquem seus filhos, não é porque vocês sofreram. Eu tenho um casal, mas eduquem eles para que não aceitem menos.
sempre sejam aquelas melhores pessoas do mundo. Eu tenho um menino em casa, que é o João Pedro, e ele fala: mãe, aconteceu tal coisa, me falaram tal coisa, mas você me educou assim. Eu não consegui responder, eu não consegui fazer. Não é que você não conseguiu, filho. É porque você foi muito bem orientado, apesar de tudo que pode ter acontecido. Então, se precisarem, estamos lá, estamos em qualquer lugar, no nosso telefone, qualquer coisa. No Instagram, no Facebook, pode mandar mensagem, o que a gente puder fazer para estar ajudando, a gente vai ajudar. E não esqueçam, quem quiser ajudar, vamos ajudar a Sala Lilás. Sim, Vamos ajudar. exatamente. Independente de falar, não é a Drogaria São Marcos. Não é a Drogaria São Marcos. É a Valéria, a Jussara, a Karina, a doutora Jaqueline, a doutora Lídia Juliana que está pedindo. Então, não misturem nada. Somos nós quem estamos pedindo. Somos seres humanos, né? Isso. Pedindo por outros seres humanos. E Isso. como a nossa sala ela ainda não inaugurou, nós não começamos os atendimentos. Mas a subseção de Itaí, ela tá ali para isso, né? Independente. Toda mulher que chegar até lá, eles vão nos acionar, né? Como já ocorreu, e as meninas, doutora, o que eu faço? Não, eu tô indo aí, a gente larga, né? Larga tudo. A gente larga tudo e a gente vai lá, se for, né? E se for uma não necessário. pode chamar outra. Sim, a gente tem graças a Deus, um bom entendimento ali entre nós. Então, nós estamos, né? Também tem o meu Instagram, podem mandar mensagem. Ou, se alguém tiver ainda muito receio, pode falar com as meninas, que elas vão chegar até nós. E esse projeto, ele é para isso mesmo que de maneira de trabalho de formiguinha, mas a violência contra a mulher, a violência contra a criança, é algo que nós não podemos aceitar. Então, tudo que nós pudermos fazer na medida do nosso possível, nós iremos fazer, né, Jaque? Sempre, sempre. Bom, eu queria agradecer o convite, foi uma manhã abençoada. Foi mesmo. Eu acredito que uma das coisas que a vida vai ensinando é que a gente tem que ser o mais natural possível. A gente tem que falar das nossas angústias, das nossas dores, mas também das nossas alegrias e das nossas vitórias. Então, nessa manhã de hoje, antes de eu vir para cá, fazendo as minhas preces e mentalizando a proteção que a gente precisa para que tudo flua de acordo com a vontade divina, porque é só essa. Quando ela falou, e a Lídia também tinha colocado, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente... Não, é da forma que já foi preparado por quem nos criou. E a gente tem que confiar nisso. Então, eu quero agradecer muito a atenção dos meninos que estão ali também, que nos mantiveram aqui, podendo ter esse momento de conversa, esse momento de reflexão, porque ao mesmo tempo que a gente fala, a gente ouve, a gente vive as lembranças, a gente vai já mentalizando o futuro de tudo aquilo que a gente está conversando aqui, de uma forma positiva, e que este momento que a gente teve aqui sirva para vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo, buscar fazer uma autorreflexão. E como foi dito aqui, ninguém tem o direito de te tratar com menos ou mais do que o respeito que você merece. Você é capaz de tudo, e isso não precisa ninguém te falar. Essa autoconfiança, no momento seu de prece, no momento seu íntimo, a sua intuição vai falar: você pode, você consegue. Então, até essa coragem para iniciar esse processo de transformação, ela está dentro de nós, ela só precisa ser descoberta. Não é fácil, porque se fosse fácil a gente nem estaria aqui conversando, não teria esse espaço, a gente estaria já trabalhando nos inúmeros projetos do bem para a sociedade, para a humanidade. Então ainda há necessidade de buscar essa parceria entre tantos corações que estão aí, poderiam estar nos ajudando e ainda não deram o sim que a gente espera. Então eu queria finalizar esse podcast falando uma frase que me marcou muito, e eu carrego essa frase para tudo na vida. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume a responsabilidade pela sua existência. Então vamos assumir a nossa responsabilidade na nossa existência de fazer, como formiguinha, o nosso ato de amor, de respeito e de solidariedade a todos aqueles
que estiverem na nossa caminhada. Muito obrigada, muito gente, obrigada, que assiste. obrigada. Muito obrigada, pessoal. Só um comentário. A Monize Belo diz aqui, ó. Nossa, fiquei emocionada com as palavras da doutora Jaque. Ai, querida. Me senti muito acolhida. Sei como é sofrer a violência doméstica e psicológica. Já passei por isso. Este acolhimento é maravilhoso. Obrigado, Monize, por participar com a gente, né? Vai tomar um café comigo, Moniz, tá convidada. Sim. Legal. Pra vocês quiserem aproveitar ao finalizar, quiser deixar os contatos de Isso. vocês também, fiquem à vontade, tá? Telefone, alguma coisa, os Arroba. horários. Temos o Instagram da subseção, Isso. né? Que Facebook. É Facebook, né? É OAB Subseção Itaí, né? Isso, confirma aí, porque essa parte técnica é Sim, com vocês. a nossa marketing não está hoje, A nossa marketing está nos assistindo, mas não está presente. não está presente. Depois a Luísa pode mandar para vocês, Pode. mas acho que É OAB Subseção Itaí mesmo. Isso. É @OAB Subseção Itaí. Aí temos lá já tem os telefones, né? É o 14 99663 1852. Quer que repita? Pode repetir. Pode à vontade. repetir. 14 99663 1852, né? E aí temos eu como presidente da Comissão da Mulher Advogada, o meu é adv.lidiajuliana, o meu Instagram. E no mais é só comparecer lá mesmo, né? Isso. Temos as triagens. isso que eu ia terça falar e agora. quinta. O funcionamento da OAB é das 8 da manhã até ao meio-dia, depois as colaboradoras vão almoçar, retornam às 13 horas e ficam até às 17. Então, de segunda a sexta, esse é o horário de atendimento normal. Então, isso não impede que vocês possam comparecer. Se precisar alguma coisa, elas mesmas já entram em contato conosco pelo WhatsApp, pelo telefone da subseção. E às terças e quintas, o pessoal já começa a chegar 7h45 para as triagens, que é o atendimento geral para quem precisa da nomeação de um advogado ou advogada da subseção. Então, fiquem à vontade, terças e quintas nesse horário. Daí não tem horário de término, porque às vezes, dependendo do número, termina 10 horas, 11 horas, e se precisar estender, também não tem problema nenhum. Sim. Perfeito. Tá. Perfeito. Certinho, meninas, fica à vontade. Certinho. Como a Valéria já falou, a gente está na Drogaria São Marcos, né? Vocês precisando de alguma coisa referente a esse assunto, ou outros temas que nós já trouxemos aqui no podcast também. Enfim, nós estamos lá. E assim, o que seria de nós se não pudéssemos ajudar vocês, né? Sim, Tanto no trabalho, assim, voltado à saúde, a escuta, a parte emocional, o que vocês precisarem, pessoal. Drogaria São Marcos, né? Lá na Vila Capitão Cesário. De segunda a sábado, das 7 às 7. Abrimos às 7. E no domingo também, né? Das 8, só que no domingo das 8 ao meio-dia. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, Lu. Obrigada, pessoal. meninos. Muito Obrigada, Até o próximo tudo. encontro. Nós que agradecemos aí, né, a confiança em fazer o podcast com a gente, né? Lembrando, né, do estúdio Quinto Elemento Podcast. E quem que tiver interesse também em fazer com a gente, fica à vontade de entrar em contato com o Lupilon, né, através do @Lupilon Web Rádio no Instagram, ou pelo WhatsApp 14997337397. A gente coloca aí né, as temáticas na hora aí para quem queira. Vai ser muito bem-vindo. De preferência, assuntos que agreguem realmente. Exatamente. Muito obrigado a vocês pela confiança. É uma ótima tarde. Eu vou dar sequência aqui agora para a mudança aqui na rádio comunitária. Tá bom? Muito obrigado. tarde. Ótima Obrigada. tarde para todos, né? Aos que estão aí pelas plataformas, Facebook, YouTube. Obrigado por participar. Obrigado para quem assistiu, né? O vídeo, né? Aproveita para curtir, compartilha. Mesmo depois a gravação fica lá, a gravação fica lá, pode mandar aí o comentário, mandar a pergunta que vai ser encaminhada né, para vocês, né? Obrigada. É isso aí. Bom, e a gente vai ficando aqui com o podcast Drogaria São Marcos, né? E agora te segue para a programação usual da Comunitária Itaiense 87.9. Vai ficar agora com ritmos. Agora, E vem gente, comigo olha, que é sucesso!